Ah, Nathaniel falou que está feliz, está igual pinto no lixo. Você não está um pinto sozinho nesse lixo. Eu também estou feliz. Tudo começou aqui, ó, nessa igrejinha aqui. Começamos essa igreja com 50 pessoas. Hoje nós somos essa igreja cuja palavra já chegou a quase 180 países, para você ter uma ideia. E é uma alegria grande poder ser pastor de uma igreja como a nossa e ver o que nós temos feito aqui tem reverberado no Brasil e no mundo de uma forma tremenda. Esse ano eu fui convidado para pregar em 14 países. Nós estamos no subúrbio do Rio de Janeiro, nós estamos em frente a uma favela. Deus tem tratado a nossa igreja de uma forma muito especial, muito particular. E eu não faço a menor ideia porque Deus tem feito isso. E nós temos de Deus a graça de vivemos um evangelho no qual a gente não vende milagre, não promete bênção, não promete prosperidade, não diz que tudo vai dar certo na tua vida, de que você não vai passar por percalço, de que Deus tem uma bênção para você o tempo inteiro. Não, a gente simplesmente prega o evangelho simples. E para mim o evangelho de Jesus é um evangelho que não nos coloca numa bolha, como eu tenho pregado, uma bolha antidor. Você aceitou Jesus, então você foi enfiado dentro de uma bolha anti-fracasso, anti-dor, anti-problema, anti-tudo. Isso é o que se prega por aí, mas a gente sabe que não é verdade. Você aceita Jesus e, por incrível que pareça, continua um problemático. Pergunta quem está do seu lado, você tem problema? Responda para ele. Se a gente fosse responder assim, vê se essa resposta ficaria boa. Perguntaram, você tem problema? Se você respondesse assim, você nem imagina. É uma boa resposta, não? É uma boa resposta. Ou então, uma outra boa resposta, você não tem noção dos problemas que eu tenho. Mas a verdade é essa, a gente não tem noção do problema que o outro está passando. E às vezes, porque a gente não tem noção, a gente imagina que só a gente que tem problema. É só da gente que Deus se esqueceu. É só da gente que Deus não... Só na gente que Deus não está operando. Porque, eu olho para o irmão que está do nosso lado. Cara, que esse irmão adora assim de uma forma... Caramba, esse cara está cheio de alegria. Esse cara não tem problema. É uma ova que ele não tem problema. É que ele não está nem aí por problema. Eu vou adorar Deus de qualquer jeito. O problema é do problema. O problema é do problema. Porque quando a gente adora, a gente cria a ambiência na qual Deus ajuda a resolver o problema no nome de Jesus. É assim que acontece, como você tem aprendido, o problema não é o problema, mas como a gente lida com o problema. É a postura que se traduz no verdadeiro problema que a gente tem na vida. Eu vou tecer uma breve palavra com vocês nessa noite, dessa palavra de Gênesis que o Cláudio já leu, onde estás, Adão? E eu vou te dizer por que eu vou ministrar no teu coração sobre isso. Quando a gente é pastor, o profissional da área humana, a gente trabalha com um material humano chamado gente. E quando a gente trabalha sendo profissional da área humana e sendo pastor e trabalhando com gente, a gente não trabalha com a melhor parte do ser humano, a gente trabalha com a pior parte. A gente trabalha com a essência. Diferente de quem trabalha com a minha esposa, que é esteticista. Quando minha esposa está atendendo alguém, como passou o dia inteiro hoje atendendo lá no lugar onde ela trabalha, na sala de estética dela, a mulherada vai lá, ou nem só mulheres, às vezes vai homem, para trabalhar estética. Vai fazer uma depilação, vai fazer uma limpeza de pele, vai fazer uma, sei lá o quê, com as maquinazinhas que ela tem lá, eu não sei o nome daquelas paradinhas lá. Então, eu digo para minha esposa que minha esposa trabalha com a melhor parte, com a aparência. Trabalha com o bonito, porque como preguei domingo passado, essa geração declarou a falência da feiura. Não tem mais ninguém feio, cara. Está todo mundo bonito, todo mundo de cabelo liso, todo mundo parece estar rico, todo mundo parece estar feliz, todo mundo malhado. Está todo mundo aparentemente bem. Então o esteticista, ele trabalha com aparência. O personal trainer trabalha com aparência. Ele está transformando um cara, a mulher, numa mulher bonita. Mas quando a gente é psicólogo, pastor, psicanalista, terapeuta, a gente trabalha com a feiura do ser humano. Quando o ser humano vem até a gente, não vem falar assim, pastor, veja se a minha perna está bonita, veja se meu bíceps está legal, veja se o meu quadríceps está... Não, ele vem para jogar o lixo em cima da gente. Ele vem para falar com a gente o que não fala com ninguém, muitas vezes, nem com a esposa, principalmente com ela, nem com o marido, principalmente com ele.
Então, o gabinete pastoral e o consultório, ele é um depósito de lixos humanos. A pessoa vai ali quando ela não está suportando mais aquele lixo, aquele veneno, está dentro dele ou dela, apodrecendo a vida dele, amargurando, né? Gerando morte nele. Então, ele vai para o gabinete, ele vai para o terapeuta, ele vai para o psicólogo, ele vai para o psicanalista, para que ele possa vomitar ali, e o psicanalista pegue aquele lixo e lhe dê um remédio para que ele possa melhorar. Então, nós trabalhamos com o lixo do ser humano. Nós trabalhamos com a pior parte. Nós não trabalhamos com a estética. Nós não trabalhamos com isso aqui, ó. Numa reunião dessa linda, onde nós penteamos cabelo, onde nós tomamos banho, onde nós botamos desodorante, botamos perfume, botamos uma roupinha legal, para a gente se apresentar. Isso aqui é um culto à fantasia, como eu costumo dizer. Não é com isso que nós trabalhamos. No púlpito é onde a gente passa o menor tempo da nossa semana. Mas acabou o culto, o resto do nosso trabalho, pelo menos o meu, é com o lixo humano. E vocês não têm noção, têm imaginação do que é isso, mas noção não. Nós que trabalhamos com gente sabemos, não precisa ser profissional da área humana. Você liga a televisão, você vê que a sociedade está ficando uma coisa maluca, está todo mundo enlouquecendo, está todo mundo doido. Antes a mulher era traída pelo homem, ela entrava em depressão e ficava lá no quartinho dela. Hoje, a mulher traída pelo homem dá um tiro na testa dele, aí não satisfeita, arranca o bracinho dele, arranca a perninha dele, tira o joelhinho dele, arranca o pescocinho, bota numa mala, vocês viram lá no televisor, não foi? E sai do elevador como quem vai viajar, meu. Eu falei, rapaz, tu imagina um negócio desse? Vamos lá, tu tá com raiva, tu tá irado, pum, tu agrediu tua mulher, ou então a mulher agrediu a gente, como atende hoje, a mulher arrebentou de pau o marido, a mulher ficou brava com o cara, ela quebrou o cabo de vassoura nele, ele veio falar comigo, com as costas toda alanhada, em sangue vivo, ganhou uma surra da mulher. Aí eu falei assim, rapaz, eu não quero nem saber quem é tua mulher, cara. Que pelo amor de Deus. O cara chegou quebrado, cabeça quebrada, tomou ponto. Eu falei, rapaz, o mundo está doido mesmo. É um negócio de doido. Vocês olham para a televisão e falam assim, meu Deus, onde é que a gente vai parar, cara? Meu Deus, onde é que a gente vai parar? Não vai parar, gente. Amanhã estará pior do que hoje. Depois da manhã, pior do que amanhã. 2 Timóteo capítulo 3, os últimos dias seriam penosos. Nós estamos em vida, em estado de putrefação, estamos fedendo, estamos apodrecendo. Eu lido com tanto lixo, que às vezes eu sou tomado por perplexidade, parece uma epidemia. Acontece com todo mundo, e a ideia é que esse negócio é contagioso. Será que isso vai acontecer comigo um dia? Será que eu vou me transformar nisso, no que os seres humanos têm se transformado? Será que eu vou virar um monstro desse? Será que eu vou virar uma pedra dessa, um pedaço de pau, um poste sem sentimento? Será, Deus, que eu vou perder o prazer por ti, minha alma se perderá? Será que a minha essência ela vai virar geleia como está virando dessa gente, de modo que o monstro dentro verde domina e ele vai vivendo essa vida desgraçada que a gente está vendo por aí? Eu tenho medo. Eu me assusto com o que eu vejo e ouço todo dia. Eu me encontro com gente todo dia. De segunda a segunda, manhã, tarde e noite. E são raríssimos os casos onde da essência eu retire alguma coisa boa, gente. Aqui, ó, no bate-papo, sempre tem algo bom. No futebol tem uma piada, tem uma correria legal. Num culto tem algo bom. Mas quando a gente trabalha com a essência, cara, não tem boa notícia. Não tem coisa boa. E a gente muitas vezes é tentado achar, meu Deus, existe alguém saudável ainda? Existe alguém cuja aparência tem alguma coisa a ver com a essência? Porque a aparência é bela, como a vovó diria, por fora, bela viola, mas por dentro é o quê?
pão bolorento. Tem alguma viola que é bela por fora e por dentro? Ainda existe alguém saudável, ainda existe alguém íntegro, ainda existe alguém equilibrado, porque quando a gente trabalha com essência, a ideia é de que não há mais. Num culto como esse, num culto como o nosso, nos encontros sociais, sim, a ideia é de que tem muita gente saudável. Agora, como eu trabalho com o social, com o coletivo, com a multidão, mas quando a multidão se dissipa, o indivíduo que compõe a multidão entra no gabinete, eu falo, meu Deus, não há esperança. Essa é a tendência, mas é só uma tendência. Gênesis significa início, princípio. Costumo dizer que a Bíblia ela é dividida em 3 partes apenas. 3 partes. A primeira é Gênesis 1 e 2, que é a primeira parte, criação, Deus criou. A segunda parte é Gênesis capítulo 3, a entrada do pecado no mundo, a queda. E a terceira parte, do capítulo 4 de Gênesis até Apocalipse capítulo 22, é Deus tentando restaurar, resgatar a comunhão com esse homem caído. 1 e 2 de Gênesis, criação. Dia 3, queda. Gênesis 3. Gênesis 4 até Apocalipse, Deus tentando resgatar, restaurar a comunhão do homem com ele. E nessa tentativa de Gênesis 4 até capítulo 22, de Apocalipse, Deus tentando restaurar a comunhão com o homem, a gente vê desse Gênesis 4 até Apocalipse 22, muito do fracasso de Deus na tentativa de resgatar a comunhão com o homem. Espera aí, pastor, o senhor falou fracasso de Deus? É. Porque o projeto de Deus tentando resgatar a gente é o projeto de Deus tentando resgatar um ser humano que tem vontade própria e é livre. Não é Deus tentando resgatar os nossos pets, os nossos cachorrinhos de estimação. Que se não quiser vir, a gente vai lá, bota um óleo e leva. A gente bota uma coleira e leva. Deus não trata a gente assim, Deus trata a gente como seres livres. Então a tentativa de Deus tentar resgatar o Neil, resgatar você, é uma tentativa dialogal, é uma tentativa de relação de liberdade. Olha, eu quero resgatar você, mas esse resgate depende de você. E nisso, porque depende de nós, Deus tem, aspas, fracassado. Porque quando eu olho para a sociedade e contraponho com o amor de Deus, parece que o amor de Deus não cabe mais dentro desse homem. Porque é desalentador ver o que está acontecendo com os homens. E aí, para a nossa reflexão, a Gênesis capítulo 2 registra o momento da queda, a serpente conversando com o homem e tal, aquela coisa toda. Gênesis capítulo 3. Aí o pecado entra e aí a sociedade, a humanidade se desconfigura. Até então, Deus vinha visitá-lo todo dia à tardinha, era um prazer a relação. O pecado entra, aí, versículo 8 diz assim, e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e a sua mulher. Quem foi que se esconderam? Digam para mim. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas olha o versículo 9. Mas chamou o Senhor Deus a quem? Ao homem. E perguntou o quê? Onde estás? Quem foi que se escondeu? Não ouvi. Quem foi que se escondeu? O homem. Quem foi que Deus chamou? O homem. Não teve papo com a mulher. Adão, onde é que você está? A mulher também estava escondida. E não teve papo com a mulher. Deus chamou ao homem, a mim, a você. Adão, onde é que você está? Porque Deus não é retardado. Deus percebeu que a ambiência do jardim havia mudado. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Não há nada que esteja coberto para Deus. Se eu subir ao céu, se eu descer ao inferno, se eu descer aos abismos, fundo do mar, tu também ali estás. Não há lugar onde Deus não tem acesso e cuja porta esteja fechada para ele. Deus sabia. Agora, quando Deus chama a responsabilidade, ele chama ao homem. A mulher não entra mais na história, a mulher some. A não ser para receber o castigo. Com dor terás filhos e o teu prazer será do seu marido. Você agora vai viver uma vida
de dar prazer e menos de ter prazer. O teu maior prazer, que é gerar filhos, será junto com a tua maior dor. Veja que coisa interessante. A maior dor, dizem que um ser humano sente, é o do parto. A maior alegria que um ser humano tem é de gerar filhos. Então o maior prazer não vem com prazer puro, vem com dor. Tudo produto do pecado. Agora, quando Deus chama aqui na chincha, como a gente costuma dizer, Ele chama o homem. Onde é que você está? E a pergunta para mim de Deus sobre Adão é o seguinte: Adão, tua mulher trocou o maior papo com a serpente, passou o dia inteiro lá naquela árvore, conversando com aquele bicho. Deu tempo da serpente, encher a cabeça dela, desconfigurar a minha imagem no coração dela, desfigurar a tua imagem no coração dela. Deu tempo de gerar no coração dela a soberba da vida, querer ser igual a Deus, a soberba dos olhos, querer ser bonita, a soberba de tudo. E onde é que você estava, cara, quando a tua mulher trocava essa ideia toda com aquela vagabunda daquela serpente? Onde é que Adão estava quando o diabo agia na família dele? O que Adão estava fazendo que não viu que o diabo entrou na história dele? Onde estava a cabeça do homem, cara? Porque para mim essa é a ideia de Deus. Onde é que você estava fazendo, cara? Que tipo de ocupação te tomava quando o diabo entrou na tua história, na tua vida, na tua família, na tua mulher, e você não viu? Onde é que você estava? O que você estava fazendo que era mais importante do que guardar a tua casa? O que você tinha de tão importante do lado de fora que você não via o que acontecia do lado de dentro? Está entendendo o que eu estou falando com vocês, irmão? Porque era exatamente o que aconteceu. Adão estava tão ocupado do lado de fora que ele não viu que ele estava sendo matado, estava sendo morto do lado de dentro. De que o plano original de Deus, de bênção, paz, prosperidade, vida que vale a pena ser vivida, alegria, paz, parceria dele, presença diária dele, estava sendo tudo desconstruído, porque Adão estava envolvido em algum projeto que na cabeça dele era mais importante do que isso tudo. Pergunta aos homens aqui presentes: isso acontece ainda hoje? Sim ou não? Pô, cara. Eu estava examinando essa palavra, eu me arrepiava, eu falei, meu Deus, isso está na Bíblia. Desde que a Bíblia é Bíblia, a gente nem sempre viu assim, não é verdade? Mas está lá desde que a Bíblia é Bíblia. Porque o diabo, nós já sabemos, nós somos um povo que tem um inimigo, mais de um. Mas nós temos um inimigo que nosso Deus já deu a estratégia dele todinha. Não há como Satanás nos pegar desapercebido, porque a ação dele é matricial. Ele veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir. Então a gente sabe a metodologia do diabo. Agora, ainda assim, ele tem conseguido destruir famílias, acabar com homens, acabar com futuros, com os filhos, com gerações, porque o pecado de Adão não atingiu só a família dele, atingiu a minha. Atingiu todas as outras gerações que vieram depois dele. Tem acontecido a mesma coisa com a gente. Muitos de nossos pecados vão atingir não só a nossa casa, mas a casa da nossa filha e do nosso filho. Do filho dos nossos filhos. Vão atingir, enquanto sequelas, eu não estou falando de salvação e perdição, mas enquanto trauma, enquanto legado, enquanto desconstrução cultural, enquanto deteriorização de valores. Isso tudo pode arrebanhar a nossa geração inteirinha. Nós podemos, com uma atitude nossa, tornar maldita a vida do nosso tetraneto. E a gente fala assim, pô, o diabo é sujo. Não. Nós que somos burros. Me ajuda? Dá uma catucada em alguém que está do seu lado e fala assim: deixa de ser burro, irmão. Eu tenho coragem de admitir. Muitas vezes
eu sou burro mesmo. Dou mole pro diabo. E olha que eu fico ligado pra caramba, irmão, vocês não têm noção como é que eu não vivo com religião, com paranoia, eu não penso no diabo nem um segundo na minha vida. Eu vivo como se o diabo não existisse, eu não penso nele, não tenho medo dele, não me incomodo com ele. Eu vivo ligado em Deus. Eu tento viver meu dia, lembrando que os olhos do Deus que me chamou e me salvou está sobre mim, e que às vezes eu tenho vontade de fazer uma merda na vida, e eu lembro assim, não, Deus está vendo. Então, Neil, tu está afim? Tô, mas Deus está vendo. Talvez tu sinta prazer, Neil, mas Deus não. Aí por causa de Deus, eu falo, segura aí, Neil. Dá para viver sem isso. Mas às vezes a gente burramente, seja lá o que for isso, a gente vai lá e faz. Não estou falando só de sexo, de adultério, de mulher, não. Eu estou falando de posturas e práticas, de valores, de princípios, de envolvimentos, relacionamentos, conchavos, negócios, posturas, omissões, que de repente ninguém saberá, mas tem alguém que está no alto do monte, no cume do outeiro, que está vendo tudo que a gente faz. Tudo. E que não vai jogar um raio na nossa cabeça. Puf! Mata. Não, Deus é amor, Ele é misericordioso. Mas um Deus que se entristece comigo. E aí eu desconfiguro a minha relação com Ele, porque a Bíblia diz, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o quê? O que deseja o teu coração. Bom, aí eu não me deleito nele, e Ele não acha graça em meus olhos, então Ele não me concede o que deseja meu coração. Os meus atos amarram minha vida, não é que Deus me castigue, é que Deus retém. Deus não pode dar a um menino um presente que só se dá a um homem. Eu já preguei sobre isso alguns meses atrás. Você tem um filho de 3 anos, pô, teu herói, teu campeão, teu parceirão, tu ama de montão. Ele está fazendo aniversário hoje. Pô, que presente que você vai dar para um garoto de 3 anos, que é a coisa que você mais ama na vida? Pô, tu vai dar um velocípede elétrico, tu vai dar uma bicicleta, sei lá, tu vai dar um joguinho, um boneco da hora, sei lá, tu vai dar porque tu ama, tu vai dar o melhor para ele. Agora, por mais que você ame, você nunca pegaria uma nota de R$100. Diga aqui, filhão, presente do papai. Pô, moleque de 3 anos vai pegar uma notinha de R$100? Ô mãe, me dá uma canetinha aí. Aí ele vai sentar aqui, botar a nota e fazer desenho na tua nota de R$100. Porque ele é teu amor, mas ele tem 3 anos, não tem maturidade para discernir o valor de uma nota de R$100. Agora pega uma nota de R$100 e dá para o teu filho de 17 anos. Ele já sabe o que é isso, não sabe? Não se dá a meninos presente de homens, porque meninos não valorizam. Deus retém coisas sobre a nossa vida porque nós não somos homens ainda. E a vida vai sendo desconfigurada. Não é castigo de Deus. É que nós impedimos a Deus de nos abençoar. Onde é que Adão estava? Por que Adão não estava lá? Por que Adão não entrou na história? Não interrompeu. A omissão de Adão foi que desconfigurou a sua família, a sua vida, fez com que ele fosse expulso do Éden, que a vida dele se transformasse em amargura, dor, que até o prazer viesse com a maior dor, que a vida se tornasse um enfado, uma vida quase invivível. Uma vida que podia ser de parceria com o Todo-Poderoso. E olha, se é parceria com o Todo-Poderoso, tem medo do quê? Não tem medo de nada, nem diabo é problema para quem tem parceria com o homem certo. Agora Deus se tornou o camarada que o tirou de dentro do lugar onde ele mesmo o colocou e colocou um anjo na porta dizendo, aqui vocês não entram mais, por causa da tua omissão, Adão. Mais do que a ação da tua mulher, a tua omissão fez isso. Porque a mulher pecou por comissão, ela cometeu o pecado. E Adão, por omissão, ele se omitiu. Quando Deus vem colocar tudo em pratos limpos, ele não procura a mulher que cometeu, ele procurou o homem que se omitiu. Aí a gente faz uma análise bem rapidinha assim.
Em tudo nós homens somos mais ativos, nós somos mais elétricos, nós somos laborais, trabalhadores, manuais, fazedores. Se eu perguntasse para você assim, não precisa ser doutor para isso, população carcerária do país, presos no Brasil, tem mais homens ou mulheres presas no Brasil? Homens. Não precisa ser doutor para saber disso. Se a gente perguntasse sobre viciados, crack, cocaína, droga, tem mais homens ou mulheres viciados no Brasil? Homens. A produção de violência, prática de violência. Quem produz mais violência, o homem ou a mulher? O homem. Acidentes de trânsito, nós que achamos que elas não dirigem porcaria nenhuma, quem é que produz mais acidente e morte no trânsito? Homem ou mulher? Homem. Tanto é que o seguro da mulher motorista é muito mais barato do que do homem motorista. O homem produz mais. Morte. Quem é que mata mais, o homem ou a mulher? Quem é que morre mais, o homem ou a mulher? Homem, e etc, 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 etc. Agora, pergunta. No Brasil, enquanto número populacional, tem mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. São 97,3 milhões de mulheres no Brasil para 93,3 milhões de homens no Brasil. 190 milhões e 600 mil habitantes. Tem 4 milhões e pouquinho mulheres a mais no Brasil do que homens. Elas estão em maior número, mas a produção, a atividade delas é infinitamente menor do que a nossa. Nós, em minoria, produzimos mais do que elas. Bem mais. Agora pergunto. Quando o assunto é relação com Deus, quem em maior escala é mais responsável, dedica-se mais à espiritualidade da família, dos filhos, em casa, o homem ou a mulher? A mulher. O homem é mais produtivo em tudo, menos na espiritualidade. Me ajuda, irmão? Diga para quem está do seu lado, toma vergonha na tua cara, irmão. Aí eu e você perguntamos, Bubu, por que minha vida está assim, Senhor? Eu entendo minha vida. Pastor, o bagulho está doido, Senhor. Senhor, por que tu não te levantas? Os homens estão tudo ferrados, cara. Por que nós somos mais ativos em tudo, menos na espiritualidade? Porque parece que nós carregamos a maldição de Adão. Cadê vocês, homens? O que vocês estão fazendo de tão importante do lado de fora que você não tem tempo para a casa de vocês e de Deus? Onde estás, João? Onde estás, Marcos? Onde estás, Neil? Onde estás, Kleber? Onde está, Juca? Zé? Onde é que vocês estão? Que resposta que a gente daria, cara? Às vezes nem a gente sabe. A gente está tão ocupado lá de fora, correndo atrás, não sei de quê, que nunca toma posse do que está correndo atrás. E para correr atrás e tomar posse de uma coisa que a gente não toma posse nunca, a gente vai deixando a coisa principal. A gente vai deixando Deus de lado. A gente vai deixando o nosso espaço vazio para que Satanás vá tomando o nosso lugar. E ele de dentro vai desconfigurando a obra, o sonho, o projeto de Deus na nossa vida. Cara, é assustador o que a gente vê os homens produzindo hoje. Quando nós propusemos o ministério de homens, é porque está demais, cara. Está demais a nossa incapacidade de lidar com a nossa sexualidade. É demais o poder do pênis na vida de um homem hoje. Você tem 1,80 m. Se tem um pênis normal, ele tem em torno de 15 centímetros em média. Alguns têm mais, outros têm menos. Mas a média brasileira é 15 centímetros. Na verdade, não é nem isso, é 14 e pouquinho. Como é que pode 14 centímetros exercer um poder tão grande num corpo que tem 1,86 m? Como é que pode um dos menores membros que nós temos no corpo, porque você tem um braço de 1 metro, pô.
Você tem um pescoço de 30 centímetros. Você tem um fêmur de 80. E eles não têm esse poder no nosso corpo, mas o nosso bendito pênis, pronto, está acabando com as famílias. Está humilhando nossos filhos. Nossos filhos estão tendo vergonha da gente. Nossos filhos estão perdendo a confiança nos pais. Nossos filhos estão perdendo a referência. Nossos filhos não acreditam mais nos seus pais, ou filhos deles, né? Não são os nossos. Por quê? Porque nós, homens, estamos indo para onde o nosso pênis aponta. Eu me lembro a primeira vez, ano que vem eu faço 25 anos de casado, portanto esse ano eu faço 24, agora dia 1º de setembro. Primeira vez que eu saí com a Andréia, portanto há 27 anos atrás, dia 6 de fevereiro de 1986. Primeiro dia que nós saímos, a gente conversava pelo telefone, a gente conversava na igreja, e a gente começou a namorar no dia que a gente saiu pela primeira vez, e eu levei a Andréia para tomar um sorvete numa sorveteria em Realengo chamada Sem Nome. Acho que está lá até hoje, não sei, acho que não sei, eu não passo em Realengo muito tempo. E aí, eu era líder de jovens aqui, eu era ministro de louvor, instrumentista, eu era o jovem padrão, pelo menos parecia ser. Dona Lina, que é amiga da minha mãe, muitos antes de eu nascer, e Andréia, a avó dela e a minha mãe já eram amigas, família amiga. Eles oravam para que eu e Andréia nos conhecêssemos, namorássemos. E deu certo. Há poder na oração, amém ou não? Então ora pela tua família. E eles oravam. Acabou que a gente se conheceu. Quando a gente saiu pela primeira vez, a Dona Lina orava para que eu namorasse a Andréia. Quando a Dona Lina soube que a gente ia sair, ela se alegrou muito, porque ela disse, acho que a minha oração está sendo ouvida. Mas a despeito dela estar alegre, a oração está sendo ouvida, ela chamou a André, sentou e falou assim, filha, estou muito feliz que você vai sair com o Neil. Neil é uma bênção, a gente ora para que vocês dê certo. Mas Neil, a despeito de ser um homem de Deus, é homem. E homem, minha filha, toma cuidado. Quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. Mastiga aí com o dente do cérebro. Ó, velha, que está com quase 90 anos lá. Neil é homem de Deus, é uma bênção, faço gosto, oro por isso, mas a despeito dele ser uma bênção, homem de Deus, ele é homem. E o homem, filha, quando a cabeça de baixo sobe, a de cima para de pensar. A velha está errada ou está certa? Certo. Nessa de usar a cabeça errada, gerações inteiras estão sendo desconfiguradas. Bênçãos de Deus preparada para vocês antes da fundação do mundo, como diz Paulo em Efésios, são retidas. Gente que não consegue ser feliz na família, gente que não consegue a bênção da longevidade, da permanência, do equilíbrio. Por quê? Porque está refém de um pedaço do corpo. E depois que esse pedaço de corpo está satisfeito, nossa cabeça de cima volta a pensar, e a gente descobre que talvez trocou uma vida inteira por 10 minutos. A gente fala assim, meu Deus, como pode? Depois do ato, a gente raciocina e diz, como é que pode, cara? Mas antes do ato a gente não consegue raciocinar. Deus vai se afastando, porque Deus tem autoestima, e Ele não permanece na presença de alguém que não tem prazer em que Ele esteja na presença. Você não me quer ir? Pô, Deus me livre. Diria a Deus, eu não vou te incomodar. Você não me quer ir? Não tem problema. Você é livre. Lembra que eu já preguei sobre isso aqui? Se pois o Filho vos libertar? Quando ele fala de verdadeira liberdade, significa dizer que existe uma falsa liberdade. Falsa liberdade é essa do mundão aí. O mundão acha que é livre porque pode fazer o que quiser. Se eu quiser eu faço, eu fumo, eu cheiro, eu bebo, eu como e tal. Eu sou livre. Livre porque ele pode fazer o que quiser. Aí ele faz tudo. Aí fala assim, para de fazer agora, mané. Tu não foi livre para cheirar cocaína? Para de cheirar. Tu não foi livre para fumar uma pedra? Para de fumar. Tu não foi livre para ficar aí nesse site de pornografia 10 anos? Para. Cancela o site. Não consegue. Ele é livre para fazer, mas não é livre para deixar de fazer. Uma pessoa que não é livre para deixar de fazer, é livre? Não é. Escravo da liberdade.
mas é uma escravidão. Quem é o verdadeiro livre? O verdadeiro livre é aquele que, se quiser encher a cara, enche. Se quiser fumar cocaína, fuma. Se quiser cheirar cara, que cheira. Se quiser ir pra zona, vai. Se quiser alugar todos os sites pornográficos, aluga. Ele é livre para fazer isso. Mas porque é verdadeiramente livre, embora eu possa cheirar cocaína, eu não vou cheirar. Eu posso cheirar pedra, eu não vou cheirar. Eu posso comer todo mundo e não vou comer. Eu posso ver todos os sites e eu não vou ver, porque eu sou livre. Eu quero agradar o Senhor que me salvou. Essa é a verdadeira liberdade. Quando nós somos alcançados pela verdadeira liberdade, nós somos livres, inclusive para dizer: Deus, eu não te quero mais. Vaza. E você acha que Deus vai te amarrar no pé da mesa dele? Não, vai botar uma coleira no teu pescoço? Não, você não vai mais embora de mim. Você vai ficar aqui agora. Não, Deus não faz isso, Ele te libera. Quando você dispensa a Deus, Deus te dispensa. Você acha que do alto Deus não estava vendo Eva trocando maior papo com a serpente? Você acha que Deus não estava vendo Adão ocupado em outras tarefas? Estava. Mas Deus criou o homem livre. Deus respeitou a liberdade do homem de agir, de discernir, de se posturar. Porque se Deus viesse intervir na minha liberdade toda vez que possivelmente eu fosse sofrer por causa disso, eu não queria esse Deus, porque eu não seria livre. Eu não seria livre. Não interessa a vocês, mas eu conto uma experiência particular que aconteceu na minha casa há pouco tempo atrás. Eu tenho uma filha de 21 anos, vai fazer 22, e ela começou aí um namoro com um rapaz que eu não gostei. Para mim não era homem. E por várias razões, pelos frutos os conhecereis. E eu não me meto, mas eu estou vendo minha filha sofrendo. E eu estou com vontade de pegar no pescoço, cara. Mas já tem 21. E eu sentei: filha, olha só, vamos fazer uma análise comigo. Senta aqui, deixa eu fazer uma análise com você sobre a relação, tal. Ela vai saber disso, vai brigar comigo depois. Aí mostrei: cara, filha, não vale a pena. Eu vou te mostrar. Eu não estou falando com preconceito, não. Eu estou analisando a matéria-prima que me foi dada. Ela falou assim: pai, o senhor tem razão. Aí eu falei: ela me ouviu, glória a Deus. Mas a história não acabou aí. O senhor tem razão. E pela análise é possível que eu quebre a cara mesmo. Eu falei: minha filha entendeu, glória a Deus. Mas ela falou assim: eu vou arriscar. Estava quase lá, né? Puxa vida, eu estou crente que ia pegar o troféu. Aí eu falei: tá bom, filha, eu respeito. A mãe não se conforma. Não, a mãe é coração, né? O pai é razão, a mãe é coração. Quer proteger o pintinho e tal. Aí começou aquele... Aí, uma vez no carro, a Tamara falou assim: mãe, eu já ouvi tudo isso. A senhora me dá o direito de eu errar. A senhora me dá o direito de eu cometer os meus erros. E se necessário for sofrer e aprender com eles. Cara, quando minha filha falou isso, eu falei: é minha filha. Hoje não está com cara, não está namorando ninguém, está fazendo a faculdade dela, vivendo a vida dela, piazinha ali, bonitinha, lindinha. Eu não precisei, você não vai namorar esse... Não. Você me dá o direito de errar? Ela tem esse direito. Porque eu cometi meus erros. Minha esposa cometeu os erros delas. Vocês cometeram. Quem é que não é? Ela também tem direito de errar. Deus, para mim, age da mesma forma. Ele está vendo você errar, mas Ele respeita o seu direito de errar. Aí o que acontece com alguns que erram, se ferram, aí chega lá na frente e fala assim: onde é que Deus estava que não fez alguma coisa? Se Deus é bom, por que Deus não... É porque Deus respeita o teu direito de errar. Deus respeita. Lê um e-mail, sempre que eu tenho um tempinho, eu vou para o computador e respondo 10, 20, 30, 40 e-mails. 100, 150 por dia. Nesse momento tem quase 1000 na minha caixa. Não dá para responder todos, nunca dá para responder todos. Eu pego os mais escabrosos e vou respondendo. Teve um tempinho, respondo 1. Teve outro tempinho, respondo 10. Teve outro, respondo 20. Um deles, a menina conta 25 anos, filha de um pastor.
E ela fala assim, pastor, eu ouço muito o senhor é uma pessoa muito inteligente, eu queria a sua opinião. Eu pedi a Deus um varão evangélico, um varão de Deus e tal. Eu conheci um rapaz pela internet. Imagine que você é o pastor e está recebendo esse e-mail, você vai dar um conselho para ela. Aí, eu conheci, gostei muito dele, tal, nos encontramos e me simpatizei muito por ele, e a gente ficou, e parece que está nascendo alguma coisa. Aí ele me levou para conhecer a família dele. O pai dele é pai de santo e a mãe é mãe de santo. Ele diz que não tem religião nenhuma, mas acredita muito na religião dos pais e frequenta. Uma vez eu fui almoçar com ele, pastor. Eu, na mesa do restaurante, fechei o olho para orar, e ele então, alguma coisa aconteceu com ele, que ele começou a grunhir. Eu orava e grunhia, e ele balançou a mesa. Aí quando eu acabei de orar, ele ficou quieto. Ó, alguns de vocês fizeram. Veja, você já está analisando a situação. Aí, pastor, eu chamei ele para ir na igreja. Quando ele chegou na porta da igreja, ele não conseguiu entrar, pastor. Aí, pastor, mas ele é uma boa pessoa. O senhor acha que eu devo ficar com ele? Eu tenho orado ao Senhor para que Deus me dê uma luz. Espera aí. A Bíblia fala alguma coisa sobre julgo? Fala ou não fala? Julgo o quê? Eu tenho orado ao Senhor para que Deus diga alguma coisa. O miserável. Eu não respondi não, ainda não. O que Deus tem que falar mais? Já está dito, irmão. Já está dito. A resposta vem antes da pergunta. Ela está fazendo uma pergunta 2000 anos depois da resposta ter sido dada. Agora, eu não tenho tempo para Deus, eu não tenho tempo para a palavra. Aí vou entrando nos projetos, pedindo a Deus que, bom, se Deus não fez nada, Deus não disse nada comigo, né? Ele não falou nada, então eu vou entrando, eu vou imaginando que é a vontade de Deus. Mas o que está escrito lá? Não, lá condena. Mas como a gente não vai lá, a gente entra em projetos, em furadas, e a vida arrebenta com a gente. Arrebenta. Deus, onde é que tu estavas, Deus? Estou decepcionado contigo, porque se tu fostes bom, eu não estava aqui. Como que não estaria? Você queria que Deus fizesse o quê? Você queria que Deus fizesse o quê aqui no Éden? Como um monte de gente que insiste em não acreditar. Porque se fosse Deus, Deus teria intervido logo. Pô, se Deus intervisse, cara, nós seríamos seres autômatos, seríamos fantoches. Para que Deus colocou aquela árvore da maçã lá? Ora, se Deus dissesse para mim, eu sou livre, me dá a oportunidade de fazer uma coisa que vá contra a vontade dele, eu não sou livre. Eu sou livre, mas não há nenhum limite para mim. Tudo é permitido. Eu não tenho como exercitar minha liberdade. Liberdade é a possibilidade de ir contra aquele que nos libertou.